E aí, meus caros amigos jogadores de cartinha, hoje a gente vai falar um tema muito complexo, tá? Que eu já ia trazer pra vocês em um vídeo muito mais futuro, quando a gente estivesse chegando no final daquela série de como jogar melhor o Runeterra. Entretanto, eventos que estão acontecendo muito frequentemente agora me fizeram falar, bom, beleza, é agora que isso tem que ser falado, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre o início e final de partida, como que acontecem, final de rodada, desculpa, como que acontece as ordens dos triggers e tudo mais aqui, tá? Então, antes de começar aqueles avisos básicos, dá uma seguida aí no canal, segue nas redes sociais também, os links estão tudo ali na descrição, dá um like, compartilha, gente, ajuda aí, gente, porque a gente tem que passar dessa barreira dos 1000 inscritos para poder o YouTube parar de esconder a gente, né, dos potenciais visualizadores, tá? Então, se você gostar muito do meu trabalho, cogite enviar um realzinho na chave do Pix que tá aí embaixo, só pra, né, ajudar a pagar a conta de internet, que é importante, né, pra poder postar vídeo. Bom, avisos importantes. Isso aqui pode mudar nos patches sem aviso, até porque parece que houveram mudanças sem aviso já, tá? Pelo que eu sabia disso aqui há 8 meses atrás, não tem muito a ver, tem algumas mudanças, né, sobre isso aqui. Foi baseado no artigo do Reddit, que tem quase um ano esse artigo, tá? E a gente investigou e validou as informações que estavam nesse artigo. E já vou dar um spoiler para você que houveram diferenças, tá? Então vamos introduzir. O que são essas palavras-chave de início e fim de rodada? Eles são gatilhos, são sentenças que indicam quando um efeito vai acontecer. Eles não são efeitos propriamente ditos, tá? Eles não têm efeito nativo. Eles dependem de uma sentença logo após dele para ele ter sentido, tá? Então a gente tem outros gatilhos ali também no jogo, como lealdade, atacar, golpe ao nexus. Pode ver que todos eles seguem o mesmo padrão. Ele é um nome amarelinho, 2 pontos e aí logo depois tem o efeito, tá? Então ele não é um efeito, ele é um gatilho, tá? O gatilho diz quando o efeito vai acontecer. Beleza? Bom, a justificativa de todo esse vídeo aqui é que o lore apresenta uma ordem da resolução desses gatilhos de início e final de rodada de uma maneira complexa e confusa, então faz com que a gente não tenha uma forma de prever a solução de algumas interações de maneira simples, tá? Então o objetivo disso aqui é a gente poder elucidar o funcionamento das ordens desse gatilho. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de quem resolve primeiro. Então veja que a gente tem aquele monumento novo de Freyord, que causa 2 pontos de dano. Então é por causa principalmente dessa carta que eu tô trazendo isso pra vocês. E a gente tem aqui o Balístico Bow. Então dependendo da ordem de quem ativar primeiro, se ele vai destruir o Balístico Bow ou se o Balístico Bow vai criar a carta, a diferença vai ser se eu tenho uma carta na mão ou não, tá? Então vamos ali para algumas outras situações relevantes, mas antes vamos falar sobre isso aqui, né? Essa checagem da vitória. Todo mundo já viu que a checagem da vitória na batalha acontece em tempo real, assim dizer, né? Na hora que chegou a 0, perdeu. Independente do que venha acontecer do restante da batalha. Então é como se ele checasse a batalha a cada instância de dano que acontece ali. No caso desses efeitos de final e início de rodada, essa checagem da vitória só é feita após todo o bloco de início ou final de rodada, tá? Então, por um exemplo, se você tem um Leviatã que vai bater no seu oponente e o oponente tem aqui esse carinha que cura o Nexus, dependendo da ordem de quem ativa primeiro ali, vai ter um vencedor ou nada vai acontecer, uma jogada vai anular a outra, tá? Dependendo aqui do caso do Leviatã, né? Se os dois jogadores têm um Leviatã e os 3 estão com pontos de vida, nesse caso vai dar empate, porque os dois vão a 0, tá? Independente de quem atingiu primeiro, porque a checagem é só depois desse bloco de início e final de rodada. Então a gente tem aqui também outra interação, que dependendo se a Maiden pode ou não matar o Mamaco aqui. E isso vai gerar interações ali esquisitíssimas, se você vai gerar ou não um miquinho explosivo. E o que me motivou, né, esse caso aqui, que eu tava jogando com o deck da região, se o meu herói, se meu campeão iria voltar antes dessa Ravina ativar, ou se a Ravina ativaria no momento que ele ainda está transformado. Então isso aqui tem uma ordem, tem uma lógica, tá? Então, quando você for fazer essa jogada, lembre-se dessa ordem que eu vou falar para vocês daqui para frente, tá? Então, dependendo da situação, o seu campeão vai ficar intacto, dependendo da situação, ele vai ser morto ou danificado. Um detalhe importante é que essa carta aqui, Nascente Estelar, no momento em que ela triga, ela já concede a vitória na hora, tá? Então, ela não é depois de ter trigado. Então, se tiver 2 Nascentes Estelar na mesa, a que trigar primeiro ganha o jogo, tá? Esse parece que é uma coisa fora da regra, assim, sabe? É só ela que a gente conseguiu ver isso aí, beleza?
Então vamos falar da nossa metodologia. Então a gente pegou as situações descritas no artigo e reproduziu elas de maneira controlada. Então muito obrigado, Dracker, por ter despendido todo esse tempo aqui para testar as coisas comigo. As partidas elas foram gravadas para serem analisadas posteriormente e também fica de prova para quem quiser ver e analisar esse material aqui, é só me pedir por e-mail, tá? Então você escreve e-mails para mim, me manda aqueles vídeos lá, eu mando com certeza. E se você já vai escrever meu e-mail em algum lugar, aproveita e manda um realzinho no Pix aí, cara. Não custa nada não. Real, porra. Então, vamos falar aqui dos nossos resultados que a gente obteve. Então, para os efeitos de início de rodada, essa aqui é a ordem, tá? Que vai acontecer as coisas. Então, primeiramente, vai rolar os efeitos tardios do jogador 1, depois efeitos tardios do jogador 2, depois efeitos de round start do jogador 1, que é, no caso, Ballistic Kobo, Cassinobo, esses todos os efeitos da Ravina, todos esses carinha ali, né? Depois efeitos de start round do jogador 2, tá? E esses efeitos de start round resolvem da esquerda para a direita na mesa de cada jogador. Então primeiro eu ativaria o Ballistic Kobo, depois o Cassinobo. Então vamos pra frente ali e explicar o que é o efeito tardio. Tá? O efeito tardio são esses efeitos que tem at the next round, ou no início da próxima rodada. Tá? Então são efeitos que você jogou no turno anterior e ele vai acontecer só no próximo. Esses aqui acontecem primeiro, tá? Com exceção aqui do Undying, que parece que ele é a última coisa a acontecer. O escritor do artigo falou que ele é a última das últimas coisas a acontecerem, mesmo tendo esse tipo de efeito, tá? Eu não testei isso aqui porque parecia um caso de extrema exceção para que a carta funcionasse melhor, tá? Então parece que ela propositalmente foi programada assim. Tá? Então vamos voltar aqui para explicar. Então, se eu usei um pick a card, né, e eu fui o jogador 1, meu pick a card vai resolver primeiro que o pick a card do meu oponente, ou então do que as armas ali do Ophelios, né? Porque parece que o Phased funciona da mesma forma, beleza? Então, bate um print nisso aqui, vamos decore isso aqui para você saber, e agora vem a parte complexa. Como a gente define quem que é o jogador 1 e quem que é o jogador 2, tá? Então vamos lá. O último jogador que ativou uma carta no turno anterior vai ser o jogador 1. Ou seja, se a última ação foi feita por você jogando uma carta, no próximo turno você vai ser o primeiro jogador a ativar as suas coisas, né? Então primeiro vai acontecer os seus efeitos de delay ali, né? Tipo, como que é o nome? Os efeitos tardios, né? E depois você vai ter ali efeitos do seu oponente de tardios, depois vai ter os efeitos de round start, depois do seu oponente, depois do seu undying vai aparecer e tudo mais, tá? Então, na situação onde você vai ser beneficiado se suas coisas trigarem primeiro, tente jogar a última carta no final da rodada, beleza? Isso também funciona para declaração de ataque, então isso aqui está de acordo com o artigo, beleza? O artigo ele também diz o seguinte: se você declarar um ataque, jogar uma mágica, jogar uma spell ali rápida ou súbita, o que vai acontecer é que, como o ataque ainda está em andamento, né, a última ação ainda foi quem atacou, mas isso não aconteceu nos nossos testes. Então, mesmo se o jogador respondesse em batalha com algum feitiço, se aquele feitiço fosse a última ação, a gente voltava aqui para essa primeira regra, tá? Isso aqui foi uma das primeiras desacordos que a gente encontrou ali com o artigo, tá? Então, esse negócio da batalha ali não aconteceu pra gente. Então, se você responder na batalha, vai funcionar ainda, tá? Se nenhuma ação for feita, o jogador número 1, ou seja, o que vai trigar os efeitos primeiros, é aquele que tem o token de ataque. Isso é verdade, tá? Aconteceu com a gente também. Agora, uma situação diferente que parece que não foi contemplada lá, né? Na verdade, teve um exemplo, mas funcionando de maneira completamente diferente. É que se você usar um feitiço súbito, na verdade, se qualquer jogador usar um feitiço súbito, o jogador 1 vai ser o que tem um token de ataque. Parece que ele limpa a memória ali. Isso aqui parece muito ser resultado de código espaguete, gente. Tipo, é totalmente contraintuitivo todo esse negócio de jogador 1 e jogador 2, tá? Então, se você no próximo turno você quer ser beneficiado de algum efeito que vai trigar primeiro, joga um feitiço súbito. Se você tiver o token de ataque, você vai trigar primeiro, é mais fácil. Se você não tiver o token de ataque, joga qualquer coisa ali ou declara um ataque como a última ação, beleza? Então, sempre tenta reservar umas manas pra desempatar esse tipo de situação. Pra, tipo, quando você vê que essa situação vai ser relevante no seu game, fala assim, não, beleza, vou guardar uma mana pra jogar esse drop 1 quando o cara tiver 100 manas, pra poder garantir que eu trigue primeiro, tá? Então, tenta manipular isso se isso for importante pra você naquele jogo. Então, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes das milhões de
possibilidades que podem ter, porque são milhões de possibilidades, e você tem que também na hora ver se vale a pena fazer todo esse esforço. Agora vamos falar dos resultados de final de rodada. No artigo ele fala relações de Player 1 com Player 2, e a gente não observou isso, tá? A gente observou que todas as vezes aconteceu nessa seguinte ordem, tá? Essa era a ordem. Primeiro acontecia o monumento nascente estelar de quem vai receber o token de ataque. Então é como se o final da rodada acontecesse antes dos delayeds, assim, sabe? Tipo, é um efeito de início da rodada, assim dizer. Então a gente reparou nesse padrão, que era independente, não tinha mais relação de Player 1 e Player 2, tá? Tinha relação de quem ia receber o token de ataque e quem perdeu o token de ataque no caso, né? Então depois o monumento nascente estelar trigava de quem perdeu o token, tá? Então primeiramente rolava os efeitos aqui de jogadores que vai receber o token, né? E depois efeitos de rodada de jogador que perdeu o token. Nisso aqui a gente testou tanto com cartas que estavam escrito no fim de rodada, faça tal coisa, e a gente também testou com aquela spell nova de Shurima que coloca essa habilidade nas cartas do oponente, tá? E ela trigou em tempos diferentes, e a gente testou até com relação com efêmeros e tudo mais, para ver o que trigava primeiro e tudo, coisa assim, né? Então a gente viu também que, como de acordo com o artigo, efêmeros eram um dos últimos coisas a acontecer, tá? Isso estava no artigo, mas estava diferente dessa relação de P1 e P2 aqui que a gente não tinha, tá? Então efêmeros de quem vai receber o token de ataque morrem primeiro e depois morrem os efêmeros de quem perdeu o token de ataque. Isso pode ser relevante caso você tenha suspiro final e alguém te dá uma forma de dar efêmero pro bicho e tudo mais, tá? A gente não testou efeitos fugazes e efeitos que se encerram aqui que dizem assim, né, nessa rodada, ou seja, efeitos se encerram. Então imagina que você tem uma criatura crescida e no final do turno a spell do Nasus lá, fogo, não sei o que, vai causar 2 de dano nas criaturas dele. Será que ela cresce, ela toma dano primeiro e depois ela regride, né? Ou o contrário? A gente não testou isso aqui, só que pelo artigo ele fala que é uma das últimas coisas a acontecerem e a gente acredita que deve ser isso aí mesmo, tá, gente? Então pode ser que isso aqui seja real, mas que a gente não testou na prática. Então, vamos concluir aqui que houveram diferenças dos meus testes para o relato do artigo, tá? Então, ali, algumas interações sobre P1 e P2 no ataque, tá? No ataque não, no início de rodada. E dentro do início de rodada com relação ao ataque e feitiço súbito, né? O final de rodada, tá, foi completamente diferente do que tem sido descrito lá. Parece que ele foi simplificado, porque essa relação de ficha de ataque e P1 e P2 é muito mais simples ficha de ataque, tá? Isso tudo pode ser causado por mudanças da Riot no funcionamento. Então pode ser que no meio dos patches eles vão tentando simplificar isso mesmo e que no futuro todos esses efeitos sejam relacionados somente o Player 1 pelo Player 2 pelo token de ataque. Isso vai facilitar demais. Parece que é a espaguetificação que gera aquelas mudanças de Player 1 e Player 2, porque eu acredito que deveria ser relacionado com o token, porque em outros jogos, né, por exemplo no Magic, assim, no Yu-Gi-Oh! Assim também, triga primeiro o dono do turno, né? Então, tipo, deveria ser assim também, não precisava ficar trocando. Então parece que é espaguetificação, parece que é código bagunçado, assim, sabe? E vai mudar isso, gente. Como já mudou do final, pode ser que daqui a alguns patches mude também o de início. Então pode ser que esse vídeo esteja datado, infelizmente, tá? Então, de maneira nenhuma eu quero falar que o cara tá mentindo, que ele inventou coisa do gênero. Eu tô falando que mudou. O que ele observou lá não é o que eu observo agora. Ciência é desse jeito que faz. A gente acabou de fazer ciência dentro do joguinho aqui, tá? Então a gente investigou um relato que foi feito anteriormente, né? Um artigo feito anteriormente, e a gente observou mudanças. Agora, justificar essas mudanças, eu acredito que seja atualizações de patch note da Riot. Então, gente, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, compartilhe isso aqui é importante para o povo saber. Essas interações dos monumentos agora estão rolando muito por causa de Shurima, né? Essas contagens estão sendo muito relevantes, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou muito, cogite mandar um realzinho ali para pagar a conta de internet, tá, gente? A chave tá na descrição. Então, muito obrigado e fui!